Estou aqui já com ele, Gabriel Monteiro, nosso analista de economia, âncora do CNN Money. Tudo bom, Gabriel? Bom dia. Tudo certo, ótimo dia a você, Carol, e a todos que nos assistem. Por falar em assunto que ainda vai dar muita repercussão, vamos ao plano de socorro do governo aos setores impactados pelo tarifaço de Donald Trump. Tivemos o anúncio ontem, mas ainda faltam muitos detalhes. Exatamente, falta o detalhamento de algumas medidas, principalmente aquelas que envolvem linhas de crédito, como serão cedidas essas linhas de crédito e qual que vai ser o custo final para o exportador, para o produtor. Está todo mundo curioso. O valor geral a gente já tem. Já há 2 dias, o presidente Lula até antecipou essa decisão. São 30 bilhões de reais destinados só a crédito. Mas aí, claro, cabe o detalhamento, como que essas medidas vão chegar no produtor final, em que velocidade e se elas vão atingir ou não aquelas produções mais sensíveis, que são as micro, pequenas e médias empresas. Os grandões a gente sabe que vão ter sim acesso a parte dessas medidas. Agora, se ela vai conseguir chegar em quem mais precisa é a grande pergunta agora, Carol. Os critérios para concessão do crédito, a taxa de juros, por quanto tempo essas empresas podem ter acesso a esse crédito, são algumas das dúvidas que ainda ficaram, apesar da divulgação do plano, mas os principais pontos já conhecemos. Já temos as ferramentas que o governo vai utilizar para combater este tarifaço. O plano é robusto e praticamente gabarita as demandas do setor produtivo. Não todas, mas algumas, a maior parte. Vamos dar uma olhada na tela quais são estes principais pontos. E aí a gente vai se alongar um pouquinho aqui, porque é muita coisa apresentada pelo governo ontem. Vou até abrir um pouquinho mais de espaço aqui para a gente ver a primeira medida. Expandir as linhas e oferta de garantia via fundos. No caso, aqui a gente fala sobre a oferta de crédito. O governo diz que este crédito de 30 bilhões de reais vai ser destinado a empresas impactadas pelo tarifaço. Não apenas para custear a produção agora, para se salvar de um possível colapso, mas também todo o impacto projetado por essas tarifas, no investimento, no fluxo de caixa e também no custeio da produção em si. Então nós temos, claro, essa linha de crédito de 30 bilhões de reais que vai ser atrelada, anexada à manutenção de empregos. O governo vai ceder este crédito. Em contrapartida, as empresas que vão recebê-lo têm de comprovar efeito do tarifaço e precisam garantir a manutenção dos empregos. Como que o governo vai fazer esse controle? Essa é uma das dúvidas. Claro, a gente não sabe a extensão em prazo dessas medidas, mas sabemos que serão 30 bilhões de reais. Até os estoques acabarem, se durar 30 bilhões de reais em 6 meses, vamos ter 6 meses de crédito para essas companhias. Mas o governo não coloca um prazo para a cessão deste crédito. Ampliar o acesso e oferta de garantias via fundos. O governo, com essa medida, quer fazer com que o pequeno produtor tenha acesso a esse crédito, porque muitas vezes quem recebe os empréstimos, a gente já falou sobre isso algumas vezes nessas últimas semanas, são as grandes empresas. Às vezes elas nem precisam do crédito, mas como o governo promoveu uma linha mais barata, ela pega aquele dinheiro para fazer um investimento ou para custear a sua produção com um custo mais baixo. Por que isso acontece? Porque as micro e pequenas empresas não têm formas de garantir para as instituições financeiras que elas vão conseguir cumprir com essas obrigações. O governo, para isso, tem fundos garantidores de crédito. Estes fundos serão reforçados, receberão um aporte de 4 bilhões e meio de reais. Guarde esse número que daqui a pouco a gente vai falar sobre. Um número importante. O governo vai colocar 4 bilhões e meio de reais nestes fundos de garantia e vai servir como um fiador para essas companhias menores, para que elas tenham acesso a esse crédito mais barato. Também flexibilizar as regras para itens exportados. Nós temos, por exemplo, regras tributárias que são muito rígidas, mas que favorecem a exportação de parte dos bens. Justamente o drawback é um mecanismo bastante utilizado. Como é que isso funciona? Traduzindo, Carol, o produtor ele não paga o imposto na hora que ele compra o insumo para fazer a produção, ou seja, ele vai importar um insumo que ele precisa para fazer uma máquina. Ele vai exportar essa máquina para os Estados Unidos. Ele não paga este imposto na importação do insumo, na matéria-prima, e ele só paga quando ele efetivamente vender o produto final para os Estados Unidos. Isso pode ser, claro, com produtos importados, mas também com produtos aqui no Brasil. É praticamente um adiamento, um atraso no pagamento do imposto para que esse produto seja mais competitivo
e para que o produtor tenha um alívio no seu fluxo de caixa e não tenha que, por exemplo, ficar se preocupando com pagar imposto imediatamente. O governo vai atrasar por 1 ano o prazo para produtos que iam para os Estados Unidos. Se eu sou um exportador, eu tinha um contrato para mandar produtos para os Estados Unidos ou estava me preparando para mandar alguma coisa para lá, eu terei mais 1 ano deste atraso do imposto, não pagarei agora, para conseguir cumprir com essa obrigação e eu não preciso mandar mais para os Estados Unidos, posso mandar para qualquer destino. Mas para eu receber esse incentivo, 1 ano a mais para o drawback, eu precisava ter um contrato para mandar para os Estados Unidos, eu precisava estar preparando a minha produção para mandar para os Estados Unidos, essa é uma condição. Certo. Carência de 2 meses, a gente fala sobre cobrança de impostos, impostos federais para empresas impactadas pelo tarifaço, serão postergados, atrasados em 2 meses. Será um alívio, então um respiro para estes setores, não terão de pagar os seus impostos federais, imposto sobre produtos industrializados e outros impostos, mas lembrando, é um atraso, não é uma anuência, ninguém vai deixar de pagar imposto. 6% para pequenas e médias empresas e 3% para demais exportadores no programa Reintegra. Isso aqui é uma mudança estrutural. O governo antecipa uma mudança da reforma tributária que só vai entrar em vigor em 2027. Então teremos este programa Reintegra com custo de 5 bilhões de reais, que funciona basicamente como um cashback para as empresas. Elas pagam os seus tributos, quando exportam estes produtos, recebem de 3% a 6% do imposto que pagaram de volta. 3% para empresas em geral, 6% para pequenas e médias empresas. E último destaque, ampliar o programa que facilita importar e exportar, mais incentivo do governo para tentar transformar nossos produtos em mais competitivos. É um pacote grande, é um pacote robusto, como eu disse, gabarita praticamente todas as demandas dos setores produtivos, mas é um analgésico. Ele soluciona a dor de cabeça, mas não é um antibiótico, ele não combate o problema inicial, ele não exclui os efeitos do tarifaço. É claro que a gente vai ainda hoje abordar a reação dos setores produtivos aqui no Brasil, do empresariado com relação a esse plano que o Gabriel apresenta para a gente, mas eu já vou avançar com você na reação do mercado, porque a preocupação no momento é com o cenário fiscal. Se possível, a gente só retoma aqui a ilustração que o Gabriel trouxe para a gente, porque tem 2 números que eu destaco nessa conversa com o Gabriel. Aqui, os 5 bilhões que o Gabriel se referiu há pouco para a gente. Do programa Reintegra. E aqui, quando a gente fala da ampliação de acesso e oferta de garantias via fundos, Gabriel Monteiro falou de um valor de 4 bilhões e meio de reais. Estamos falando aqui de 9 bilhões e meio de reais que o governo quer que esse valor fique fora da meta fiscal. Antes de te ouvir e o que os economistas estão falando sobre esse assunto, Gabriel, trago o que diz o governo. Depois do anúncio do plano, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, número 2 da Fazenda, o Dario Durigan, ele falou sobre os detalhes desse plano e disse que os 9 bilhões e meio de reais previstos nesse plano de socorro justamente devem ser excluídos da meta fiscal. Vamos ouvir o que ele aponta como justificativa para essa demanda e daqui a pouco a gente escuta o Gabriel Monteiro. E aqui no começo eu disse que o que mudou foi a gente ter trazido também a parte do Reintegra, a parte tributária, com impacto, né, em termos de renúncia de até 5 bilhões de reais, o que no primeiro momento não estava nas contas ou a gente não estava considerando. E aí, se vocês lembrarem do último relatório bimestral, a gente tinha ali alguma margem para além da banda inferior da meta, que daria para fazer o aporte sem considerar a meta, mas quando a gente passa a considerar outras questões, de fato isso fica inviabilizado. Para traduzir aqui com o Gabriel Monteiro, o que o Dario Durigan está explicando ali para a gente. Quando nessa conta entra essa revisão aqui do Reintegra, a gente está falando de um percentual que sobe de 3% para 6% e de um percentual que é de 0,1% que vai para 3%. Então, para todo mundo, todas as empresas. Deixa de arrecadar 5 bilhões de reais. Com isso, teve de rever as contas, Gabriel. Exatamente. O Dario Durigan ele fala que tinha um espaço, segundo o último relatório bimestral de receitas e despesas. Este espaço que a gente tinha no orçamento era de 4 bilhões e 700 milhões de reais para a gente gastar
e ainda cumprir a meta. Claro, a gente está levando em consideração o que ainda não aconteceu de receitas que o governo receberá até o final de 2025. Então, para cumprir a meta, que é o objetivo principal de Fernando Haddad e toda a equipe econômica, tinha 4 bilhões e 700 milhões de sobra. O que ele diz? Que estes 4 bilhões e meio de aportes, eles poderiam ser feitos sem nenhuma mudança, sem talvez mexer nessa estrutura da meta. O governo conseguiria fazer isso de um dia para o outro. Mas como eles adicionaram os 5 bilhões de reais, aí o governo vai ter que fazer uma mudança, vai ter que pedir para o Congresso Nacional para deixar estes valores de fora da meta para conseguir cumprir o objetivo principal do governo, que é fechar ali com 0,25% de déficit em relação ao PIB. Mas, Carol, o que chama a atenção é que se tinha um espaço de 4 bilhões e meio, e aí o governo só precisaria colocar estes 5 bilhões fora da meta, por que pedir a exclusão de 9 bilhões e meio de reais? Eles falam que foi decidido de última hora, na manhã do dia de ontem é que os 5 bilhões apareceram, faria sentido deixar só os 5 bilhões de fora e estes 4 bilhões e meio, já que tinha espaço, gastar dentro da meta do governo. Não, o que foi optado pela equipe econômica é pegar todo este pacote de 9 bilhões e meio de reais e deixar de fora dos compromissos fiscais. É uma opção, isso vai passar pelo Congresso Nacional e, claro, o Congresso vai ter que aprovar ou não, vai depender da força do governo para negociar com o parlamento, sendo que o parlamento já não está com uma relação muito boa com o governo, com a administração pública. Claro, é uma pauta de interesse de todos, há muita pressão no setor produtivo para que ela seja solucionada rapidamente, mas este esforço fiscal é sim destaque. Por quê? Porque o gasto não some, não é que se a gente tirar da meta, o gasto não vai acontecer. Serão 9 bilhões e meio de reais que vão sair dos cofres públicos e vão aumentar a dívida. A gente vai ficar com um déficit dentro da meta, mas quando a gente coloca tudo na conta, são mais de 80 bilhões de reais que sairão dos cofres públicos sem contrapartida de receita. A gente vai perder 80 bilhões de reais só em 2025. Então, quando a gente coloca tudo nas continhas, fica mais difícil acreditar que o governo está sendo austero fiscalmente com este pacote. Bem, Gabriel, é claro que quando a gente fala de cenário fiscal, nesse momento, o mercado reagindo, a gente vai trazer também mais detalhes daqui a pouco com o Gabriel, assim como o empresariado, o que está achando de tudo isso. Então, até mais, Gabriel. Até.